Bem-vindos a Start Games XNA. Essa é a nossa terceira aula e nela trataremos um pouco sobre o mundo 3D. Esse mundo que mudará completamente as perspectivas de desenvolvimento de jogos e que realmente fez com que todas as pessoas tivessem muito mais a sensação de imersão nos games. Na capa, nós temos Wolfenstein 3D. Esse jogo fez muito sucesso no final da década de 80 para a década de 90. Esse jogo foi o segundo jogo desenvolvido em 3D e atualmente temos uma versão desse jogo para o Xbox 360. O objetivo principal era o objetivo da maioria dos games de ação ou de guerra hoje em dia, ainda hoje em dia, que é matar o Hitler. Atualmente a realidade 3D vem evoluindo daquele desenho animado do Wolfenstein para uma realidade muito próxima da realidade que vivemos. Você joga jogos que parecem muito mais com filmes. Esse é um exemplo de tela do Red Dead Redemption, um jogo que vem fazendo muito sucesso no Xbox 360. Vamos programar a nossa realidade 3D. O jogo 3D é um marco importante, o de permitir ao jogador viver a experiência do jogo. Ben Edwards, criador do Duke Nukem, um dos jogos 3D que fizeram mais sucesso em todos os tempos. Mas antes, vamos completar as nossas informações e as nossas noções de programação 2D utilizando colisões. Existe a colisão entre círculos. A colisão entre círculos necessita de apenas uma informação: a posição do círculo, ou seja, onde está o meu x e y, e o raio do meu círculo. Dessa forma eu consigo verificar se há colisão entre dois círculos. Vamos ver o exemplo. A figura mais simples de detectar uma colisão é de um círculo com outro, conforme observamos na teoria. Nós iremos agora então apresentar um método de se fazer isso através do XNA, utilizando uma propriedade chamada Boolean Sphere. Vamos ao código. Declaramos inicialmente nosso sprite batch, uma textura onde abriremos o nosso desenho de esfera. Declaramos um Boolean Sphere, bola 1 e bola 2, onde teremos dois círculos que serão avaliados quanto à sua interseção. Posicionamos os nossos dois vetores, as nossas duas bolas. Calculamos uma velocidade. Verificamos a existência de uma colisão. Inicializamos as nossas posições das bolas 1 e bola 2 através dos vetores de posição x, y. Carregamos a textura da nossa bola em Load Content. Em Update, colocamos o controle sobre a nossa bola 1 utilizando as setas direcionais. Definimos agora então o Boolean Sphere para as bolas 1 e 2. Boolean Sphere recebe como parâmetro um vetor de posições mais a largura sobre 2 da bola 1, ou seja, o centro x dessa bola, e a posição bola 1.y mais a textura da altura sobre 2, ou seja, a posição do centro y da nossa bola, fazendo com que eu tenha as posições x e y do nosso centro do nosso círculo. Atribuindo texture width dividido por 2, uma vez que é um círculo exato, o raio do nosso círculo corresponde ao tamanho da nossa textura sobre 2. Faço a mesma coisa com a bola 2.
Atribuo a minha variável de acontecimento de colisão a falso. Verifico se houve interseção entre a minha bola 1 e a nossa bola 2, fazendo com que, se houve algum tipo de interseção dessas bolas, eu sete a minha variável de colisão para true. No desenho, verificamos se aconteceu colisão, trocamos a cor de fundo para vermelho, se não, permanecemos com o nosso azul. Fazemos o desenho da bola 1 em branco e o desenho da bola 2 em preto, para poder destacar aí uma bola da outra. O resultado final, então, foi a possibilidade de verificação de colisão em qualquer posição de toque dessas duas bolas. Até o nosso próximo exemplo. Vamos ver agora a colisão entre cubos. Na colisão entre cubos, eu imagino a comparação das posições dos meus cubos entre campo superior esquerdo e campo inferior direito. Dessa forma, eu consigo delimitar a região do meu cubo onde pode haver a colisão. Vamos ver o exemplo? Vamos ver agora uma técnica chamada Bounding Box. Essa técnica, utilizada em XNA, delimita o quadrado, que é a superfície das mais simples para se detectar uma colisão. Detectamos a colisão do quadrado conforme apresentado lá na teoria, através dos seus posicionamentos x, y e da sua largura e altura. Se movimentarmos um quadrado e tocarmos outro quadrado, podemos observar as colisões dos mesmos através da intersecção dos seus vértices. E é isso que faremos no nosso código. No exemplo, iremos alterar a cor de fundo do nosso objeto a partir da colisão dos nossos quadrados. Vamos ao exemplo? Declaramos o nosso sprite batch, uma variável para a textura das nossas caixas ou do nosso quadrado. Declaramos um bounding box, uma variável do tipo bounding box para as nossas caixas 1 e 2 e os vetores de posição para as nossas caixas. Declaramos aqui também uma velocidade para as nossas caixas e uma variável para detectar se houve ou não colisão. Na inicialização, definimos posições para as nossas duas caixas. Em load, carregamos a textura da nossa caixa. Em update, nós vamos movimentar a nossa caixa, que nós chamamos de caixa número 1, mantendo a outra caixa fixa. Aplicamos o bounding box na caixa 1 e na caixa 2. Consiste em atribuir à caixa 1 um novo bounding box, que será o nosso posicionamento entre os vetores x e y da minha primeira caixa e um dos nossos vetores x mais a textura e y mais a textura da nossa primeira caixa, fazendo com que aí eu possa ter os dois pontos de um quadrado. Aplico o mesmo à caixa 2. Atribuo a minha variável de colisão para false e verifico aqui a intersecção da caixa 1 com a caixa 2. Se aconteceu essa interseção, eu tenho então uma colisão. Se não, eu não tenho uma colisão. No desenho, eu verifico se houve a colisão. Se houve a colisão, eu coloco em vermelho o meu fundo. Se não houve, eu permaneço em azul. Faço aqui o desenho do mesmo modo que vocês estão acostumados das duas caixas, com a única ressalva em que eu quis colocar uma caixa negra, preta, e uma caixa branca, para facilitar a visualização. O resultado final
foi que ao tocar a minha caixa branca com a minha caixa negra, ela faz com que eu tenha aí a detecção da interseção e, consequentemente, a alteração do plano de fundo. Excelente! Como nem sempre as colisões são entre cubos e círculos, vamos ver um elemento mais elaborado, ou seja, a colisão entre dois personagens, também conhecida como colisão pixel a pixel, que compara os pixels de um personagem com outro personagem. Vamos ver o exemplo. Como na maioria das vezes não utilizaremos nem quadrados nem círculos como personagens, precisamos então de uma técnica que nos permita mapear personagens mais complexos através do seu recorte. Para isso, aprenderemos então a colisão por pixel. No exemplo, iremos abrir dois personagens e a partir do momento que um personagem colidir com outro, alteraremos a cor do plano de fundo. Perceba que essa colisão é um pouco mais complexa do que uma colisão de dois quadrados, porque ela é uma colisão baseada em pixels. Vamos ao código. Iniciamos declarando as texturas dos lutadores, posteriormente um formato de cor, uma matriz de cores, onde iremos mapear os nossos personagens. Posteriormente, selecionamos as posições desses personagens, uma vez que pretendemos alterar o personagem número 1 através das setinhas e o personagem número 2 através do teclado WASD. Setamos uma velocidade para os nossos personagens. Criamos uma variável que possa detectar a sua colisão. Na inicialização, iremos posicionar os nossos dois personagens em alguma posição desejada na tela. Em Load Content, vamos abrir as duas imagens dos nossos dois personagens. Nesse ponto, iremos setar uma cor que será uma cor de mapeamento para os nossos dois personagens. Essa cor de mapeamento seria o correspondente a colorir todo o nosso personagem de uma única cor. Isso faz com que fique mais fácil detectar a colisão em qualquer posição do nosso personagem, uma vez que dessa forma fica mais fácil detectar posições externas através dessa cor. Promovemos isso para os nossos dois personagens, setando o dado da textura do personagem com a cor de comprimento e largura do personagem e atribuindo ela a uma matriz de dados. Em Update, setamos WASD para o movimento do nosso personagem 1 e as setas para o nosso personagem lutador número 2. Delimitamos um quadrado, que será o quadrado de recorte dos nossos dois personagens. O quadrado de recorte é simplesmente um quadrado onde se localizam as posições x e y do nosso lutador e a sua largura e o seu comprimento. Setamos a variável de lutador atingido como falso. Verificamos se houve a colisão. Se houve a colisão, através de uma função que detecta essa colisão, recebendo o quadrado de recorte e as colorações dos personagens 1 e 2. Se houve a colisão, setamos a nossa variável de lutador atingido para true.
Se não houve, nosso lutador permanece em false. No momento do desenho, verificamos se o nosso lutador foi atingido. Se foi atingido, trocamos a nossa cor de fundo para vermelho. Se não foi atingido, colocamos a nossa cor como o azul. Desenhamos os nossos lutadores e utilizamos uma cor branca como padrão. Se você optou por selecionar um outro tipo de cor, você vai perceber que o seu personagem irá ser desenhado utilizando essa cor como referência. Por exemplo, se você colocou ele em preto, você verá que ele ficará todo negro. Isso pode ser uma dica interessante no futuro para você criar mais personagens, como ocorre até no próprio jogo do Mortal Kombat. No nosso caso, vamos voltar para branco, que seria o correspondente a iluminar esse personagem com uma luz branca. A única função aqui que vocês recortarão e colarão é a função nossa de colisão por pixel. Como todas as outras anteriores, essa também já virá pronta para vocês. Vocês poderão adquirir esse exemplo a partir do site do Grupo Alves. Boa diversão e até a próxima!